Fernando Schiller, a gente ficou acompanhando ao longo dos últimos dias um presidente Bolsonaro reativo, discutindo com governadores. Aí a gente tem coisas a falar sobre isso, mas veio agora esse pacote, ou seja, o governo federal, Ministério da Economia, Banco Central, enfim, BNDES, Caixa Econômica Federal, aparecendo naquilo que se esperava desde o início, um governo se mexendo para de alguma maneira interferir na crise e não aumentar a confusão. Qual é a sua leitura desse movimento? Os detalhes das medidas a gente aprofundou com o Zé Roberto Mendonça de Barros. Qual é a sua interpretação dessa iniciativa do governo nesse momento e comparando com o que vinha acontecendo com o discurso presidencial? Tudo bem, Oineg. Eu diria o seguinte, nós tem cálculos que são feitos, obviamente no Brasil varia de país para país. Ontem eu observava uma tabela onde é especificado o tempo de duração média de uma empresa sem receita por setor. Então você tem, isso varia de setor para setor. Setor por área imobiliária, de real estate, tem uma capacidade muito mais longa de sobreviver sem receita do que o setor de serviço e varejo. Obviamente uma pequena empresa tem uma condição muito menor de conseguir continuar pagando salários, cumprindo obrigações, pagando imposto, do que uma empresa com maior capacidade de pagamento, de maior porte, enfim, com poupança, capacidade de tomar crédito no mercado. Então uma economia muito complexa, é difícil o governo atender com uma linha que tenha linearidade, quer dizer, perfis muito diferentes de empresas, de setores também muito diferentes. Então eu não sei entrar no detalhe, o José Roberto Mendonça de Barros já especificou isso um pouco, quer dizer, a oferta de crédito é um pilar da travessia da crise. Quer dizer, eu acho que, e na minha visão, politicamente, o governo demorou muito para fazer isso, mas fez. O governo, ninguém estava preparado para essa crise, etc. Agora, a calamidade pública já foi dada 2, 3 semanas atrás. O coronavírus já é um processo, a gente tem notícia disso lá em dezembro na China, e você tinha a possibilidade de ter tido uma antecipação maior nesse processo. De qualquer maneira, eu não concordo com... Muitas vezes escuto, quer dizer, o governo está parado nesse processo, de fato o governo não está. Houve uma sequência de medidas importantes. Essa semana mesmo a gente teve a MP 927, que ampliou o atendimento, zerou a fila lá do Bolsa Família, suspendeu qualquer tipo de obstáculo para que as pessoas acessassem o recurso, colocou mais 1.200.000 pessoas na ponta de baixo da pirâmide social, ou seja, os mais pobres. Então agora você tem a perna do crédito. Ontem o Congresso aprovou em primeira, na Câmara, esse benefício de R$600. Aliás, uma aprovação muito curiosa, Oineg? Porque o governo passou 2 semanas falando em R$200. Isso. Depois nós tivemos o Adolfo Sachida, que é o secretário de Política Econômica, dizendo, quem sabe vai ser R$300. Isso nós estamos falando na quarta-feira. O Congresso insistindo, liderança do Congresso, que fosse R$500. Na última hora o presidente Bolsonaro diz assim, mas quem sabe 600? E aí, numa decisão altamente planejada, racional, concertada, o governo oferece R$600 como o nosso cash transfer, para quem não tem benefício previdenciário, para quem não tem outra transferência de renda, quem não tem carteira assinada, enfim, o trabalhador informal, enfim, que vai ter a maior dificuldade nessa crise. Então, devagar, tropeçando aqui, tropeçando ali, os governos vão reagindo à crise. Eu diria que a base fiscal para isso é a calamidade pública, que dispensou a meta de déficit primário, significa que nós vamos nos endividar. O Brasil entrou nessa crise sem condições fiscais de reagir, de produzir aí uma espécie de giro keynesiano, de fazer uma política contracíclica, enfim, e de atenção ao problema social. Mas então nós vamos nos endividar, essa conta vai chegar. Ninguém sabe o tamanho dessa conta. A minha impressão no sistema político é que ninguém está preocupado em calcular o tamanho dessa conta. Ontem eu via, esse benefício tem um custo aproximado, calculado de 43 bilhões. Ninguém sabe onde é que vai tirar esse dinheiro. Fala-se em taxação de grandes fortunas, enfim, mas tudo muito vago. O Movimento Livre sugeriu um corte de 30% do salário dos servidores públicos. Obviamente isso é politicamente inviável. Aliás, eu acho injusto, na verdade, muito injusto e inviável politicamente. Então o sistema vive um pouco uma situação caótica, mas gradativamente vai reagindo.
Se tu me permitir, o que eu acho que realmente é quase inacreditável é que as prefeituras, governos estaduais em todo o país, com a chancela, inclusive, do discurso do Ministério da Saúde, determinem, né, uma quarentena horizontal, quer dizer, uma reclusão, um isolamento social nestas primeiras semanas, e o governo lança uma campanha de rádio e televisão dizendo para as pessoas voltarem à atividade, que o Brasil não pode parar. Né? Agora, deixa eu lhe perguntar a esse respeito. Você disse assim, e o governo lança. A impressão que dá é que a gente tem 2 governos federais hoje. Um governo federal que tem os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Banco Central, Caixa Econômica Federal, BNDES, etc, 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 que dialoga com o Congresso e vai de 200, 400, 600 medidas, 40 bi, etc., no mundo da racionalidade, com maior ou menor velocidade, com a disposição que deve ou não, etc. E tem um outro governo federal, que é o governo federal que fica naquele palácio do Planalto, e a gente sabe que o presidencialismo brasileiro é um presidente cercado de prédios por todos os lados, mas as pessoas que cercam o presidente, esse núcleo, se comportam de um jeito muito específico. E aí sim, questionando a ciência, questionando as orientações da OMS, do Ministério da Saúde. Então a gente tem 2 governos federais, o governo federal institucional e o governo federal pessoa física. Essa leitura é razoável? Olha, primeiro eu acho que tem um problema de convicção, Ineg. Não se pode desprezar a convicção. A minha impressão é que o presidente Bolsonaro, cercado por algumas pessoas, né, inclusive algumas, não cercado propriamente, mas orientado ou inspirado, ou enfim, da própria área médica, né? Vamos lá, o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, vem sustentando essa posição. Né? E ele é uma autoridade, foi secretário de saúde 8 anos, é médico, enfrentou lá pandemias, enfim, ele não é um palpiteiro, certo? E ele tem sustentado duramente, inclusive no discurso no Congresso Nacional, de que não é um vírus com a letalidade que se apregoa, que o ciclo vai ser mais curto e que não adianta, a principal observação desse ponto de vista é não adianta fazer fechamento de escola especificamente, que isso não altera a curva da contaminação, enfim, da progressão do vírus. Ontem mesmo eu li o professor Esper Calas, da Universidade de São Paulo, imunologista, reconhecido, dizendo, olha, é preciso o confinamento vertical, não horizontal. Ele fala em quarentena sintomática, é preciso fazer testes em massa. O Brasil não tem condições de fazer testes em massa, não terá nas próximas, 2 semanas, né? Isso é um processo lento. Então é complicado. Quer dizer, eu acho que o que existe é um certo consenso na comunidade científica, e aí expresso pelo próprio Ministério da Saúde, que nesse momento é preciso fazer o confinamento mais duro, a quarentena mais dura, horizontal, né? E o Supremo Tribunal Federal deu autonomia para os estados e municípios para tomarem as medidas necessárias para fechar comércio, shopping, assim por diante. Então, mesmo que essa campanha vá à rua, o governo federal ele não tem o poder de fato para determinar isso, não tem o poder para mudar essa realidade, né? E na minha opinião é uma situação caótica. Imagina o cidadão no Brasil, em qualquer cidade brasileira, vai pensar o quê? Vai obedecer a quem? Vai seguir quem? Vai seguir o prefeito, o governador ou o presidente da República? Então é uma situação complicada, né? E lá vai ter carreata, então nós vamos antecipar 2 anos a campanha eleitoral de 2022 e meio uma crise. Eu acho uma situação, eu diria, quase dramática que a gente está vivendo hoje no Brasil.